que você acha que, assim, eu acho muito bacana hábitos. Você tem que ter hábitos pra você ter, e principalmente hábitos de sucesso. Então, por exemplo, Carol, eu gosto de ler. Então eu tenho meu hábito lá de ler pelo menos um livro, 2 ali por semana. O André fala, nossa, tem muito livro. Eu gosto. O André já gosta de assistir tal canal. O que você acha que são 3 hábitos importantes Mas pro sempre o 3. A Carol tá sempre com 3, né? 3 dicas, 3 formas, 3... É a bolsa que influenciou, né? O VEG 3. Top 3, é VEG 3. Ele 3. Aí Eu tava olhando hoje, né? Vai que os 3 lá estão caindo bom. Que você acha, assim, fundamentais pro jovem ser rico? Sim, não, Carol, acho que essas 3 coisas é importante pra pessoa ser um jovem de sucesso, rico. Beleza. Bom, eu acho que sempre é importante que a pessoa vá indo atrás de conteúdo. A gente sempre fala muito de leitura. E, cara, a leitura é muito legal pra você ter o hábito da leitura e tudo. Pode desenvolver muito mentalmente. Mas, velho, não é necessário. Leia, assim. Mas é importante que você aprenda. Sempre ir aprendendo. O que você tá lendo, né? Exatamente. É importante que você aprenda sempre de alguma forma ou outra. Seja lendo, seja em conteúdo na internet, seja em curso, mentoria, todo esse tipo de coisa. É importante que você nunca deixe de aprender. Sempre vá indo atrás desse tipo de conteúdo. Pra aprender cada vez mais. Então, nunca pare de se educar. Não economiza quando o assunto é educação. Seja em mesmo curso para se capacitar financeiramente, ou mentalmente, ou aula de inglês, esse tipo de coisa. Sempre invista em você mesmo, porque isso vai te trazer o maior retorno possível. Então, assim, esse é o primeiro hábito. Nunca para de se educar. Sempre vá atrás de cada vez conteúdo novo, educação nova, esse tipo de coisa. E outra coisa que eu acho imprescindível é sempre a pessoa trabalhar. Então, assim, a gente sabe que hoje em dia tem muito jovem que não quer trabalhar, e tem muito jovem que quer também, por outro lado. Mas é muito importante para uma pessoa que ela quer se tornar bem-sucedida entender o valor do trabalho naquilo. Então, e uma coisa que eu acho que é muito importante também se falar para quem quer empreender, né? Lógico que tem gente que quer ser CLT e não é problema nisso algum, beleza, suave. Mas para quem quer empreender, uma coisa que é muito importante, eu acho, na minha visão, que a pessoa saiba é que não é tão simples quanto aparenta na internet. Então, empreender vai ter vez que você vai ter que dormir muito tarde pra acordar muito cedo, pra ir no dia seguinte fazer a mesma coisa e passar o dia inteiro trabalhando. Sim. E cara, é muito como isso. Se você quer que o negócio um dê certo... Que não, é o A pro C, mas o B tem um sacrifício. Isso Exatamente. Que é legal, Eu vejo muitas pessoas, muitos gurus no mercado que vendem, inclusive, o Felipe falou uma verdade... muitos gurus no mercado hoje vendem trabalhar na internet ou empreender como se fosse algo fácil. E não é. A gente vê diversas propagandas de 6 em 7, não sei o quê. E assim, a pessoa tem que entender que ela não vai criar a empresa dela agora do zero e já vai começar a ganhar 100 mil reais, 200 mil reais. Ela vai ter que passar por vários desafios e os desafios vão fazer ela crescer. É aquela coisa, né? Tem um caminho que é o estreito. E esse caminho estreito é o caminho certo que ela vai ter que passar. Cara, que é onde está o conhecimento, o estudo, dedicação. Trabalhar muitas vezes, que nem o Felipe falou, ralando em dia a dia. A gente, quando fez o curso, a gente dormiu lá na salinha, você lembra? A gente teve que dormir na salinha lá no chão e o André sentado e tal. E por 1 hora, mas a gente sabe que isso daí tem um porquê. Agora, o difícil é que a galera não quer pegar esse caminho estreito, né, Felipe? Inclusive, se o corta-caminho ali, como que é o nome mesmo? Quando Atalho. Se o atalho fosse o negócio principal, fosse bom, não ia se chamar atalho, ia se chamar o caminho. Então, velho, é muito importante que você saiba diferenciar esse tipo de coisa. Inclusive, falando um pouco de hábitos, é muito difícil você ir colocando novos hábitos na sua rotina, e por isso que você tem que ser sempre... Você tem que ter muita disciplina, muito foco pra ir atrás das coisas, porque o hábito ruim é aquilo onde você se beneficia na hora. Então, você vai comer um docinho ali, é da hora pra caramba na hora, né? Gostinho, chocolatinho, bom. Só que no longo prazo, perdão, de novo faço isso. Só que no longo prazo você vai acabar sendo afetado, porque aquele corpo que você tanto quer, por exemplo, você quer ficar shapeado, não sei o quê, você não vai conseguir, às vezes, por causa do chocolate que você comeu, esse tipo de coisa. André fala muito isso. Aqueles 30 minutos que vão te custar uma semana de exatamente. treino, né? O hambúrguer é gostoso. Aqueles 30 minutos que você tá comendo hambúrguer, ele é muito gostoso. Exato. Só que aí depois, aquela semana inteira que você se dedicou no seu treino, na sua academia, você pode ter jogado isso fora por 30 minutos de prazer. É exatamente isso. Então, hábitos ruins, o prazer é imediato. Enquanto hábitos bons, você só vai sentir a recompensa daquilo depois de muito tempo. E é por isso que é difícil a gente tentar colocar hábitos bons na nossa rotina. Porque o ser humano, ele sempre quer ser beneficiado na hora. Isso é padrão. Então é por isso que muita gente não quer começar a investir, exatamente. Muita gente não quer começar a investir porque quer sair gastando. Só que
é lógico que se a gente sabe que a gente tirar um pouquinho daquele dinheiro ali, ao invés de gastar e ir aplicando todo mês, daqui a pouco a gente pode estar vivendo uma vida muito melhor. Ou igual eu tava falando de exercício, por exemplo. A gente sabe que, ficar malhando, ficar fazendo exercício, às vezes não é legal. Ou até ficar comendo direitinho, não é legal. Mas a gente tem que ter a disciplina, caso a gente queira ter um corpo mais legal e tudo. Porque provavelmente só depois de um ano, vários meses, que a gente vai sentir a diferença real no nosso corpo, por exemplo. Só que o prazer de comer um chocolate é instantâneo. O prazer de comer um hambúrguer, uma pipoca é instantâneo. O nome disso aí que ele falou é disciplina. Porque o que é disciplina, na verdade? É você fazer muitas vezes aquilo que você não quer. Né? Que, assim, eu tenho que treinar lá, fazer academia cedo, ralar, acordar. Um atleta, né? Um exemplo. Só que é uma disciplina, ele tem que fazer aquilo. Ele sabe que ele vai ter que fazer algumas coisas que ele não quer, que nem num trabalho. E para os investimentos é né? igual. É igual. Você tem que se privar de alguns prazeres em certo momento, ali, falando até na linguagem mais jovem. Às vezes, por exemplo, o Felipe tem um colega. Ele começou a ganhar um dinheiro, aí ele juntou ali os seus 4, 5 mil reais. Ao invés de ele pensar em multiplicar aquele dinheiro, ele vai lá e compra um PlayStation. Então, quer dizer, ele antecipou sonhos, na verdade. O que você pensa sobre isso, Felipe? De antecipação de sonhos. Você que é jovem, inclusive, você vê sentido em um jovem ter reserva de emergência? E outra coisa, né, rapidinho, só complementando, é que é muito comum, né, a gente, vou começar uma coisa, vou começar um negócio, vou começar a dieta, só que se eu não tô com motivação, velho, motivação você vai ter em 1%, assim, das vezes, sabe? 99% você vai depender da disciplina pra fazer alguma coisa. E a melhor forma de você começar algo não é tendo a motivação. Porque a motivação, uma hora ela se perde. Uma hora você vai acordar puto, você não vai querer treinar, você não vai querer acordar cedo, você não vai querer estudar. Só que a disciplina, ela vai te manter no jogo pra você fazer a coisa certinha. Porque você vai lembrar e vai falar, se eu fizer isso daqui, eu sei que um dia eu vou atingir aquilo que eu quero atingir. Então, você tem aquela questão de imaginar, exatamente. Né, onde você quer chegar. Então, assim, teve uma época, assim, no auge da pandemia, eu tava bem gordinho. E, assim, padrão, né? Eu achei que você emagreceu, isso que eu quis dizer. Pois é, todo mundo na pandemia, assim, engordou bastante, grande maioria, né? E aí, eu tinha engordado bastante também. E eu resolvi, então, começar a fazer uma dieta e tudo, só que eu não tava querendo, logicamente, depois de tanto tempo comendo mal, né? Só que eu fui mais na base da disciplina. E eu consegui, eu perdi tipo 5, 6 quilos, que pra alguém que pesa 40 e poucos é coisa pra caramba, né? E aí eu emagreci muito e tudo. E eu tava usando a disciplina, não a motivação nessa época. E aí depois eu parei um pouco, porque eu tinha emagrecido e tudo. E aí eu voltei não fiquei gordo igual tava e tal, mas assim, eu fiquei um pouquinho mais gordinho e tal. Eu não tava no corpo que eu tinha antes, que eu gostava de ter, né? Então, eu tentei tipo umas 3 vezes voltar a fazer dieta. Só que eu ia na motivação. E aquilo lá me ferrava. Porque aí eu perdi a motivação e já não queria mais. E agora há pouco eu comecei de novo com isso. Então eu tô na dieta de novo. E o melhor dessa vez é que não tá dando errado. É porque eu não comecei tendo a motivação. Eu comecei tendo puta, eu não queria fazer aquilo. Eu comecei a fazer na base da disciplina. Sim, então, exato. Quando a gente se acostuma com a disciplina, quando a motivação vem, ela é um bônus. Quando a gente se acostuma você começa a ficar mais animado. Exatamente. Você vai, né, quando a motivação vem, quando a gente se acostuma com a disciplina e a motivação vem, ela é um bônus. Só que quando a gente se acostuma com a disciplina, quando a motivação não tem também, a gente já tá suave, porque a gente já tá centrado naquilo que a gente quer fazer, para aquilo que a gente quer atingir. Felipe, mudando um pouco de Você assunto... perguntou da reserva de emergência, né? É legal esse assunto, a questão né? da reserva de emergência. O jovem hoje tem que ter uma reserva de emergência? Faz sentido pro jovem ter uma reserva de emergência? Cara, eu vejo muito sentido nisso, até porque um dia ele vai parar de ser jovem, um dia ele vai sair da casa dele, e quando ele sair, é bom que ele já saia às vezes com uma reserva de emergência. Porque, o fato principal é que quando você é adulto, exatamente, você precisa ter uma reserva de emergência. Tá morando sozinho e tudo. Só que muita gente demora, 3 anos pra criar uma reserva de emergência. E aí, às vezes, nesse meio tempo ela tem uma emergência, ela vai ter que fazer dívida ou enfim, esse tipo de coisa. Só que se você vai sair da sua casa já com uma reserva de emergência, cara, perfeito. Porque às vezes, além da reserva de emergência, você já tem um dinheiro investido, já tem esse tipo de coisa. E além de que, assim, você tem que parar pra pensar que é bom também você não ficar só usando o dinheiro dos seus pais pra sempre. Sim. Imprevisto acontece, né? Imprevisto acontece. Não, é assim, o imprevisto ele é previsto. A gente sabe que uma hora vai acontecer, né? A lei de Murphy, cara. Tudo uma hora vai acontecer, a gente só não sabe quando. Dia esse microfone aqui vai quebrar, vai ter que comprar um novo. Pode ser amanhã, pode ser daqui 2 anos, mas um dia vai acontecer. Se a gente tiver um dinheirinho pra pagar isso daqui, fechou, tudo bem, não tem problema.
Só que assim, tudo é previsível. Tudo que pode dar de errado, vai dar errado, e só não sabe quando. Verdade. Exatamente. Felipe, aproveitando o gancho aqui falando sobre patrimônio, a gente viu um vídeo seu falando que você tem investido, tinha um patrimônio, ou já passou, de 350 mil reais. Você pode falar um pouquinho como é que veio, como é que você conseguiu constituir esse patrimônio? Não tenho isso não. Não, patrimônio, né? Ah, sim, não, patrimônio, tá. Cara, na real que isso foi por causa da internet. Uma coisa que eu sempre digo é que investir não vai te dar o resultado que, cara, não é milagre. Investir, lógico que é muito bom, você vai criar uma saúde financeira, investir é legal pra caramba. Só que não vai ser um milagre, você não vai começar a investir, nossa, cara, não, passou uma semana, eu tô bilionário, que não é assim que funciona. Só que empreender pode trazer esse tipo de resultado. Empreender é uma coisa muito incerta, né? Às vezes a gente pode criar um negócio, no dia seguinte falir, ou às vezes criar um negócio, no dia seguinte ter multiplicado 500% no nosso patrimônio. Então eu construí um patrimônio grande para alguém da minha idade, e comparado à média da população brasileira também, por causa, né, do empreendedorismo, por causa da internet e tudo. Então na bolsa, assim, a rentabilidade não é muito alta. Bom, é alta assim dentro dos padrões da bolsa, é uma coisa normal. Só que, comparado ao que eu consigo com a minha empresa, cara, assim... Empreender, que é importante. Exatamente. Né? Você tem que ter várias fontes de receita. E aí, comparado ao que eu faço, por exemplo, com a minha empresa, com os meus negócios, assim, é incomparável. Nem dá pra comparar, na verdade. Não, com certeza. Você E quer eu fiz ficar rico? As pessoas perguntam muito isso, acho que acredito que pro Felipe também, né? Poxa, mas eu posso ficar rico na bolsa? Vem aquela ansiedade. E se você quiser ficar rico, você tem que trabalhar, você tem que empreender. Exatamente. O que vai mudar o seu patrimônio é a quantidade de aportes que você faz na bolsa de valores que vão vir aí do seu perfil de empreendedor, que vão vir da sua empresa. Exatamente. Aí você vai se tornar rico. Não é que você vai colocar 10 mil reais na bolsa, você vai ficar rico do dia pra noite. Não. E uma coisa que... O que muda o jogo é a quantidade de aportes que você investe na bolsa. E exatamente, né? O povo acha que investir é milagre. Eu quero dizer que não. Eu vejo muita gente falando, cara, isso daí... Eu vejo muita gente falando, não, vou dar eu de exemplo, tá? Eu achei uma relíquia, assim. Eu tinha uma conta, assim, perdida. E eu tava olhando essa conta há um tempo atrás. E assim, quando eu tava querendo começar a investir. E eu mandei a mensagem pra uma conta de investimento, onde eu perguntei pra essa pessoa uma pergunta, assim, tão descarada, no sentido de que, tipo, eu achei que eu ia ficar rico na bolsa em um dia. E não era assim que funcionava. Então eu quero abrir o olho de muita gente quando eu falo isso. Não é pra se estimular. Pô, eu também invisto na bolsa. Só que não vai entrando na bolsa achando que você vai ficar rico assim. Não é assim que funciona. Mas, então, por exemplo, vou mostrar a conta aqui. Eu fiz umas contas há uns tempos atrás. Essa conta não é exatamente isso hoje em dia, porque, enfim, o patrimônio é maior e eu investi mais também, mas assim, há um tempo atrás eu fiz umas contas, né, com o patrimônio da época. Eu investi R$250. Foi tudo que eu investi na minha empresa. Eu comprei uma ring light e fui produzir conteúdo. Foi isso que eu tinha feito de primeiro momento. O simples, às vezes, é o perfeito. Exatamente. Né? O simples que eu fiz de comprar uma ring light, cara, gerou o efeito dominó que até hoje, assim, me dá muito. Que hoje em dia me dá muito dinheiro. E então, assim, esses R$250 que eu investi se transformaram em 1 milhão. Sem contar reinvestimento, tá? Se a gente contar reinvestimento, aí vai diminuir ao invés de, tipo. Sei lá, é isso que eu vou falar, rentabilidade, né? Esses R$250 que eu investi que se transformaram em 1 milhão, sem contar o reinvestimento que eu fiz no meio do caminho, foram 390.000% de rentabilidade. Claro. Nenhum investimento na bolsa traz isso. Nenhum. Só que aí, se a gente contar o reinvestimento que eu tive ali no meio do caminho, vai cair para uns 30.000% de rentabilidade. Só que, porra, o que traz um rendimento de 30.000% também? Magazine Luiza, só que não em 1 ano, né? Magazine Luiza veio isso em 5 anos, por exemplo. Exatamente. Mas ainda assim, sabe? É uma chance de você acertar a Magazine Luiza e você não vai acertar a Magazine Luiza. E você não vai segurar aquela ação até... Nem a porque pau. você vai falar, pô, já me rendeu 500%. O cara Nossa, fala, vou vender na peraí, hora. Vou vender parte pelo menos. Então você não vai chegar nos 200.000%. Exatamente. Né?